Palavra de Romanos 6,9. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Cristo se fragiliza, se limita como ser humano, passa por tudo que nós passamos, inclusive pela morte. Mas ele não deixa de ser Deus. Ele vence a morte, que não tem mais poder sobre ele. E essa é a nossa esperança. Diante dos sofrimentos, das dores, das lutas, das perdas, da morte de pessoas queridas e da nossa própria morte, a esperança não morre, porque a esperança é Cristo. Tem ressurreição, tem recomeço, tem renovação, e isto é Páscoa. Por isso estamos aqui, nesta manhã, como irmãos e irmãs, e você também que nos acompanha na transmissão, celebrando este culto em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido quem pode para se colocar em pé, e você também que está na transmissão, a se juntar a nós para uma palavra de oração ao nosso Deus. Amado Senhor, temos nossos encontros familiares com pessoas amigas, isso também é muito importante. E que bom que podemos estar aqui. Obrigado por cada pessoa que veio, as crianças, os adolescentes e jovens, os adultos, as pessoas de mais experiência na vida, as pessoas que nos visitam, os da casa. Também obrigado pelas pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Obrigado porque temos esse meio também para chegar a outros que não podem estar conosco neste momento. Lembramos ainda das pessoas que não podem vir aqui por motivos de força maior, não só os que estão fora de Joinville, mas aqueles que estão cuidando de alguém enfermo ou idoso, ou quem está enfermo, aqueles também que estão velando a pessoa querida que faleceu para ser sepultada, estejas tu com cada uma delas. Pai, aceita nosso louvor, a nossa gratidão pela morte e ressurreição de Jesus em nosso favor. Que a tua palavra venha de maneira especial nesta manhã e nos encha o coração de alegria e de esperança. Muito obrigado, porque Jesus veio para nos perdoar e salvar, e por isso nós reconhecemos, Senhor, os nossos pecados. Pedimos perdão pelas palavras que falamos, que postamos ou compartilhamos e que não foi do teu agrado. Ou se a nossa motivação não foi o amor, quando fizemos isso. Perdão quando nós agimos e reagimos mal. Perdão quando sentimentos e pensamentos que não vêm de ti nos corroem, nos apodrecem, emboloram o nosso coração. Perdão quando a gente deixa de levar Jesus adiante. Quando nos acomodamos a um cristianismo de recebimento, de certos momentos, e no dia a dia não vivemos a ressurreição de Jesus. Perdão, Senhor, por todo e qualquer pecado, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quando nós pedimos perdão ao nosso Deus de coração, de fato, nós recebemos a sua graça, o seu perdão. Romanos 5,2 diz: por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Por meio de Jesus Cristo é que nós temos acesso à salvação, ao perdão, à vida plena e eterna. Basta crer, é pela fé que a gente recebe essa graça. E ela nos firma. Perdão recebido também é perdão para ser compartilhado. Que assim seja na nossa vida. Amém. Cantamos Cristo está vivo, aleluia, e podemos ofertar. Aleluia,
E nós vamos cantar justamente como hino de consolo do nosso Deus: Cristo venceu a morte. Essa é a nossa esperança. Vamos ouvir a palavra de Deus, primeiramente a do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 12. Tão conhecido texto para esse domingo. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Lemos também, do mesmo autor do Evangelho de Lucas, o médico, o livro de Atos, capítulo 10, versículos 34 a 43. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão,
por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. A palavra de Atos 10, 34 a 43. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Estamos aqui, quem nos acompanha na transmissão, nesse momento em que recebemos a pregação da palavra. Você já deve ter mudado de opinião alguma vez. Eu imagino que sim. Eu já mudei. Você já mudou? Quando a gente muda de opinião é um problema? É vergonhoso? Puxa, eu pensava de um jeito. Agora eu penso de outro. A gente brinca assim que os rapazes aí na idade de 18 a 20 anos mais ou menos, né? Eles mudam de convicção. Em fevereiro tem uma certeza, em junho é outra, quando chega o final do ano já mudaram completamente. É normal nessa idade. Não sei se com as mulheres também funciona assim, mas dos 18 aos 20 anos os rapazes, né, tem uma certeza aqui, depois outra colar. Faz parte do processo, né? Não é vergonha mudar de opinião, reconhecer que está pensando diferente. É claro, não é problema quando a gente muda para melhor, né? Quando muda para pior, sim. Mas quando a gente muda a opinião para melhor, isso é bom. É comum ao ser humano. Ou você ainda pensa exatamente igual em tudo que você pensava há 5, 10 anos? Em que áreas você mudou de ideia? Quando você aprofundou o seu modo de pensar, quando ampliou a sua visão, foi um processo espontâneo, tranquilo? Ou foi um processo forçado e dolorido? Porque às vezes a gente muda de opinião quando a situação é mais difícil. Também os discípulos homens de Jesus mudaram de ideia. Jesus não tinha só 12 discípulos, não tinha só 70, 72, ele tinha várias pessoas, homens e mulheres. Lemos algumas delas ali antes no Evangelho de Lucas. Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, a própria mãe de Jesus, Maria, Salomé, mãe de Tiago e João, Susana e outras mulheres que o seguiam e serviam. Marta e Maria, que já citamos nesse culto, a Marta, irmã do Lázaro, também eram mulheres discípulas de Jesus Cristo. Os discípulos homens de Jesus mudam de ideia, não tanto por si mesmos, né? Mas porque Deus usou situações. Eles viviam numa sociedade e numa religião encabeçadas por homens. A gente chama de patriarcal. Pouco espaço para as mulheres na sociedade e na religião. Por exemplo, se estivéssemos no tempo do judaísmo, só haveria aqui dentro homens. E a imensa massa de mulheres que está aqui, que você da transmissão não consegue ver, mas eu consigo, estaria ali do lado de fora, espiando pela janela o culto. Que coisa mais sem graça, né? Algumas já fizeram uma cara feia, assim, já não gostaram dessa ideia. Né? O cristianismo inovou. Ele coloca homens e mulheres juntos, né? Mas, no começo, o espaço para as mulheres aí não era muito. Por exemplo, né? Quem testemunhou a primeira ressurreição não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi nenhum daqueles homens discípulos, foram as mulheres. E elas vão contar para a turma ali que Jesus havia ressuscitado. E nós lemos no Evangelho de Lucas, o capítulo 24, versículo 11, eles não acreditaram nas mulheres. Acharam que era loucura. Vocês levaram lá uns perfumes, né, para embalsamar Jesus e cheiraram o perfume e ficaram meio doidinha, né? Estão delirando. Devem ter roubado o corpo. Foi vandalismo do túmulo. E aí vocês vêm contar que ele ressuscitou? Estão achando que viram anjo, iluminado. Aí depois vai dizer que Pedro foi lá. No Evangelho de João diz que João vai junto, João corre na frente, né? E o João não entra, Pedro vai lá e entra, eles veem os lençóis, veem
os panos, o pano que estava na cabeça de Jesus, mas naquele momento não acreditaram nas mulheres. Mais tarde, a jovem igreja de Jerusalém também vai passar por um processo de mudança de ideia quando tem perseguição. Somente é isso. Somente nesse momento. Jesus tinha dito em Atos 1:8, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, em Pentecostes, né? Isso aconteceu. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles fizeram isso? Não. Ficaram só em Jerusalém. Em Jerusalém a comunidade foi se desenvolvendo. O culto infantil estava bombando. O coro juvenil e o coral estavam maravilhosos. A juventude, os adolescentes, o ensino confirmatório, os grupos de casais, a diaconia. A diaconia teve um probleminha lá, porque eles estavam lá só priorizando as viúvas de fala hebraicas, de grega não. Tiveram que instituir os diáconos para organizar, mas resolveram o problema. A comunidade estava bombando. E aí, eles esqueceram de sair de Jerusalém, porque estava muito bom. Mas Deus, em Jesus Cristo, tinha dito diferente. É para se espalhar. É para ir para a vizinhança, para a Judeia. É para ir para Samaria, de quem eles não gostavam. Vocês lembram aquela vez que Jesus está atravessando Samaria, da Galileia para a Judeia, tem que passar pela Samaria, ou muitos davam a volta, né? Mas Jesus nunca dava a volta. E aí os samaritanos não recebem Jesus, porque vocês estão indo para Jerusalém, né? Então tinha aquela concorrência de adoração, Jerusalém, Monte Gerizim ou Garizim, e não os recebem. E aí, o apóstolo do amor, João, com seu irmão Tiago, diz assim, Senhor, quer que a gente faça uma oração e pede para Deus descer fogo do céu, ou raio, na cabeça desses indivíduos e os matemos? Essa foi a oração dos caras. Eles não gostavam de samaritanos. E eles só vão para samaritanos depois que tem a perseguição. E eles só vão para os confins da terra depois que tem a perseguição. Então notem que às vezes as mudanças de ideia não vêm da própria pessoa, mas são externas. Vocês precisam aceitar o que as mulheres falam, a participação delas, elas também são minhas discípulas. Vocês precisam sair de Jerusalém, ir para a Judeia, ir para Samaria e até os confins da terra. E depois a igreja experimenta um período de paz e de crescimento. Atos 9 vai falar sobre isso. Depois daquela conversão de Paulo, né? E aí Simão Pedro, um daqueles que inicialmente não tinha crido no testemunho daquelas mulheres, que volta admirado do sepulcro vazio, mas ainda sem compreender que Jesus tinha ressuscitado, ele está passando por um processo de lapidação, que nem uma rocha lapidada para se transformar naquela pedra preciosa que encanta os olhos. Ele já não é mais aquele Pedro impulsivo e que negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Não é mais aquele Pedro que nem falava, já arrancava a espada e decepava a orelha do coitado lá, né? Ou que dizia, isso jamais vai te acontecer, Senhor, não vai ser entregue para os inimigos. Aí Jesus falou para ele, arreda Satanás. Não é mais aquele Pedro que disse assim, eu vou contigo até o fim, esses outros podem te abandonar. E aí ele ouve aquela palavra, Pedro, hoje à noite tu vais me negar 3 vezes antes do galo cantar. Não é mais esse. É o Pedro pós-ressurreição. É o Pedro pós-Pentecostes, mais maduro, mais reflexivo, vou pensar melhor no que eu vou falar e fazer, mais corajoso, mais firme no testemunho do Evangelho, porém ainda necessitando de mais lapidação, de mais transformação. A igreja ainda era muito influenciada pelo judaísmo. O cristianismo sairia de dentro. No começo, eram judeus. Depois a igreja, como eu falei até aqui antes nesse culto, vai se misturar com outros povos, e aí sim, o cristianismo vai ter vida própria. Mas o judaísmo influenciava, ordenava manter distância de não-judeus. Judeu casar com quem não era judeu era quase impossível, era algo muito raro. O judaísmo proibia de entrar nas casas dos pagãos, dos outros povos, e mais ainda de ter comunhão e de comer com eles, ou de comer as suas comidas.
Por isso o judeu até hoje não come, por exemplo, carne de porco. Mas nos evangelhos está a palavra de Jesus, e aí o comentarista, o evangelista diz, com isso ele considerou puros todos os alimentos. Mas o pessoal ainda tinha essa cabeça. Não me misturo. Pedro também era um desses. Tá, mas espera aí. Como é que Pedro foi parar na casa de Cornélio? É esse o local que ele está no capítulo 10. Cornélio era um romano, um centurião, um oficial romano que comandava um destacamento em Cesareia, que era mais ao norte de Israel, no litoral, onde morava o Pôncio Pilatos, o representante do imperador romano naquela região. Cesareia, César, imperador, em homenagem a ele. Hoje só tem ruínas lá, no litoral de Israel. Mas Cornélio era um sujeito temente a Deus, admirador do judaísmo, alguém que orava a Deus, alguém que dava, diz ali, esmolas, que ajudava as pessoas mais pobres, e que ouviu de Jesus. E certo dia, quando Cornélio estava orando, 3 horas da tarde, ele teve uma visão de um anjo que disse para ele buscar Pedro em Jope, uma outra cidade mais ao sul, no litoral, onde Pedro estava. Tinha ressuscitado lá a Tabita, a Dorcas, ficou em Jope. E aí ele tem essa visão, busca Pedro e traz à tua casa. Como é que vai fazer para o Pedro entrar na casa de um cara que era romano? Por ele mesmo não entraria. Mas enquanto isso, Deus vai preparando Pedro para vencer o seu preconceito, para vencer a sua cultura que tinha as limitações e atender o chamado de Cornélio. Pedro tem aquela visão, né, do lençol que vem, que desce, e que tem um monte de comida lá que o judeu não comia, e Deus diz, vá lá e mata e come. Na minha boca nunca entrou nada impuro, Senhor, eu sou um bom judeu. Não, vai lá. Até que Deus coloca assim para ele, o que eu purifiquei, não consideres impuro. Por que teve essa visão? Porque Pedro ia comer alguma coisa impura? Não, porque ele teria que ir na casa do Cornélio. E Pedro entende. E vai. Atende ao aviso para se aproximar de Cornélio, da sua família e dos seus amigos que ele tinha convidado para estar na sua casa. Pedro iria pregar o evangelho ali e conviver com aquelas pessoas. E diante deles, lá em Cesareia, é interessante, né? Pedro reconhece que Deus veio para todos, que Jesus aceita todos. Está aqui, ó, Deus não trata as pessoas com parcialidade. Jesus não veio só para o povo judeu, ele veio para todos os povos. Ele leva em consideração que eles já conheciam Jesus. Vocês já conhecem a mensagem que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, né? Sabem, estou vendo que vocês sabem o que aconteceu, os ensinamentos dele, os milagres, as curas. Vocês também sabem que o batismo de João, né, que veio antes de Jesus, e que Jesus ali começou a pregar a partir do seu batismo. Que interessante, e ele considera isso. Mas ajuda Cornélio, sua família e seus amigos a irem além. Ele afirma que é também, junto com outros, testemunha ocular de todos esses fatos, incluindo a crucificação, onde o mataram e o suspenderam num madeiro, como está escrito em Atos 10. Pedro e outros viram a crucificação e morte de Jesus. Mas, e aí vem algo importante, enquanto uma multidão presencia o que aconteceu com Jesus na cruz, bem menos gente vai vê-lo ressuscitado. As mulheres discípulas, que primeiro testemunharam da ressurreição, os demais discípulos, e como escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, mais de 500 seguidores de Jesus o viram com os seus próprios olhos, e o tocaram, conviveram e comeram com ele. E essas pessoas continuaram pregando, confirmando que Cristo ressuscitou, que foi visto por eles. E quem nele crê como filho de Deus recebe perdão, salvação e vida plena, vida abundante.
É isso que Pedro vai falar lá de modo resumido. Vocês sabem o que aconteceu. Vocês já ouviram falar de Jesus, mas eu vou além. Todo mundo viu que ele foi crucificado, morto. Mas eu sou um dos privilegiados que o viram vivo. Nós comemos com ele. Nós convivemos com ele ainda 40 dias antes da sua ascensão. E é isso que nós estamos anunciando desde Pentecostes, que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Nós não lemos aqui, mas no finalzinho do capítulo 10, diz que Cornélio, os familiares e os amigos que ele tinha convidado para ir na sua casa, o Espírito Santo age e eles chegam à fé, são batizados e se tornam membros do corpo de Cristo. E por que isso aconteceu? Porque Deus fez Pedro mudar de ideia e ir lá. Meu irmão, minha irmã, Páscoa é ressurreição, renovação. Quando cremos em Jesus, nós estamos num processo de conversão diária, que é a vivência do nosso batismo. Não importa onde você foi batizado ou batizada, a quantidade de água, a idade, mas é a vivência diária do batismo. É a transformação pela renovação da mente, que leva quem crê a experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como está em Romanos 12:2. Ou seja, meu irmão, minha irmã, Páscoa, renovação da mente, conversão diária, rever as nossas ideias e pensamentos que necessitam mudar. Para a gente não cair na síndrome de Gabriela, lembra lá do Jorge Amado? Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela? Se a gente não tem mudança, renovação, naquilo que precisamos ser transformados, algo está errado. E não é Deus. Por que é Páscoa todos os dias para nós? Para que nós tenhamos o caráter mais parecido com o de Jesus. Fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência, mansidão, etc, etc, etc. Para que nós sejamos pessoas mais maduras e firmes no testemunho da fé, assim como Pedro mudou. Para que nós não deixemos que qualquer comodismo nos faça apenas receber a palavra. E é muito bom quando a gente senta e recebe e ouve, acompanha num vídeo. Mas a gente não pode ser apenas receptor da palavra de Deus. Jesus já nos enviou para testemunhá-la diante a quem precisa. E aí fica a pergunta, quais são os Cornélios na sua vida, na minha vida, que Deus está mandando chamar a gente para ir? Quem é o Cornélio ou a Cornélia da sua vizinhança, da sua família, da sua faculdade, da sua escola, do seu curso, do seu trabalho, lá da sua turma que pedala, que festa junto, que faz algo diferente num dia de folga? Deus nos chama para ser Páscoa todos os dias, a fim de que não sejamos cristãos do tipo, sempre foi assim. E desse modo uma igreja que se fecha. Não. Assim como Ele transformou a igreja de Jerusalém, transformou o coração de Pedro, também Ele quer nos transformar para uma igreja que se abre cada vez mais a outras pessoas. A Páscoa, a ressurreição de Jesus, não nos deixa nos acomodarmos. Não nos deixa apenas dedicarmos o que sobra das nossas vidas a Deus, mas nos leva a sermos seus instrumentos. Caso contrário, era apenas mais uma data no calendário, uma data festiva, saborosa e familiar também. Ou um feriadão que se pode ir a algum lugar legal, fazer coisas diferentes para aliviar a rotina, também faz parte. Mas a Páscoa não pode ser reduzida a somente isto. Ela tem que continuar. Meu irmão, minha irmã, Pedro foi, e Deus o usou para o bem de Cornélio, dos seus familiares e dos seus amigos. A pergunta é, se a partir da ressurreição de Jesus, eu tenho ido, e você também. Páscoa nos põe a caminho, como discípulos de Cristo, como igreja. Nos põe a caminho
seguindo em frente até quando Deus permitir. Acabamos de ouvir a palavra de Deus de forma pregada, vamos ouvir mais uma vez a palavra de Deus de forma cantada. Convido o nosso coral, São Mateus, para vir aqui cantar 2 hinos, Jesus vive e Exaltar-te-ei. Este é o nosso
Convido então você que está aqui, você que está na transmissão, para nos unirmos em oração. Obrigado, Pai, mais uma vez por esse culto, por cada pessoa que veio, os nossos visitantes, as pessoas da casa. Muito obrigado por tudo que recebemos de Ti nesse culto. Certamente isso torna ainda mais especial a nossa Páscoa. Mas que a Tua palavra não seja esquecida amanhã, que a Páscoa não fique reduzida a esse final de semana, a esse dia, ou enquanto ainda a gente tiver os chocolates que a gente ganha nessa ocasião, que ela fique sempre na nossa vida, que é a renovação também da nossa mente, do nosso coração, para continuarmos levando esta mensagem adiante, como Pedro, tantos outros homens e mulheres têm feito ao longo dos séculos, como pessoas fizeram para nós, nossos pais, padrinhos e madrinhas, tias de culto infantil, outras pessoas, pregadores e pregadoras que o Senhor nos usou para que estivéssemos aqui com fé, que a gente continue fazendo a Tua obra também, indo ao encontro dos Cornélios e das Cornélias que o Senhor coloca na nossa vida, nos chamando para trazer ali a Tua mensagem. Obrigado, Senhor, continua conosco nesse dia, a gente pede por todos os lugares onde ainda hoje a Tua palavra está sendo pregada, para poucas, para muitas pessoas, em templos, ao ar livre, enfim, em qualquer lugar deste mundo, para que vidas sejam transformadas e edificadas. Mais uma vez pedimos pelos nossos enlutados, que o Senhor os conforte, pelos enfermos, colocamos as Tuas mãos às pessoas que necessitam de saúde, nos hospitais, nas casas, nos lares de idosos. Continuamos lembrando da Tusnelda Tom, da sua filha Carla Sueli Tom, para a recuperação da saúde delas, colocamos diante de Ti essas situações. Pai, pedimos também pelo nosso país, por cada nação deste mundo, pelas nossas autoridades do município, do estado, da nação e das outras nações, para que faça a Tua vontade. Pedimos pela Tua igreja, para que permaneça firme, anunciando que Jesus é o Senhor, morreu, mas ressuscitou, vivo está por todos nós. O mais que está conosco, o que temos a agradecer, a louvar, a pedir por nós ou por outras pessoas, fazemos agora por meio da oração ensinada pelo Cristo vivo, pelo Cristo ressurreto e eterno. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado a todos que ajudaram na realização desse culto, a participação do coro juvenil, do nosso coral, e vamos ouvir então vocês cantando bem bonito, é fácil de entender e já se foi.